Palanque virtual do 1º de maio vai reunir neste ano possíveis candidatos à sucessão do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Sob o slogan Democracia, Emprego, Vacina para Todos, o ato organizado por centrais sindicais aproximará, pelo Zoom, políticos cada vez mais distantes, como Lula e Ciro. Lula segue fazendo movimentos na direção do chamado centro. Na quarta-feira, por exemplo, ele conversou por telefone com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senador Renan Calheiros e o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que comanda o Solidariedade. Ficaram de marcar um encontro pessoalmente nos próximos dias. O petista agiu rápido depois que Maia disse em entrevistas que Ciro tem condições de liderar esse projeto. E aí, Augusto, o que acha dessas movimentações entre Lula e Ciro? Vão aparecer juntos agora no 1º de maio. Olha, eu acho que não vai acontecer nada também, né? Ficam nesse tipo de namoro. Aí o Lula vai indicar alguém do PT, se ele não for o candidato, e o Ciro vai ter que sair para buscar de novo aqueles 10%, né? Isso aí é a morte anunciada na candidatura toda vez que ele se candidata. O Lula, eu ainda acho que ele vai ter dificuldade para ser candidato. Tá? Ele não é, ele está muito longe do Lula, que tinha 80 e tantos por cento aí de aprovação e tal. Ele se transformou num prontuário. Ele, desde 2007, ele não aparece para públicos que não sejam domesticados, desde o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Desde 2005, ele não dá entrevistas para jornalistas independentes, quando ele participou de um Roda Viva. Ficou muito irritado, porque ele teve que falar do mensalão. Então, o Lula, não acredito que ele vai ser. Se for candidato, também acho muito difícil que se eleja. Mas já estamos ainda distantes da eleição, né? São movimentos aí muito precoces, prematuros. E aí, Zé, desenho esse traçado pelo Augusto, Ciro e Lula, caminho da derrota? Sim, são 3 movimentos fortes aqui em 2022, né? Um da esquerda, outro do centro e a possibilidade de unir centro e esquerda. Eu acrescentaria aí, Augusto, de que se o Lula for candidato, eu já vejo aqui, algumas pessoas têm me falado e tal, a possibilidade e há essa movimentação da Executiva Nacional do PDT para apoiar Lula. O Ciro Gomes não é exatamente um pedetista brisolista de origem, né? Então, há sim a possibilidade de o PDT, através da Executiva Nacional, apoiar o ex-presidente Lula. Talvez até por isso que o Ciro Gomes tenha se antecipado e convidado ou insinuado que Lula poderia ser vice dele, tomando exemplo ali do que aconteceu na Argentina. Mas tudo ainda inicial, 2022 está em aberto. O que se sabe até agora é que o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição e um forte candidato a disputar com alguém aí, porque o lugar dele está garantido. Tudo indica que ele vai para o segundo turno e o que estão articulando aí é a tentativa de ver quem vai disputar com ele. Você, Fiuza? Esses são os diluidores do trabalhismo, né? Eles são os coveiros do 1º de maio, né? Porque o 1º de maio continua sendo uma data importante, mas o 1º de maio já foi, né? As celebrações, então, do 1º de maio já foram épicas no Brasil, justamente pela necessidade de trazer, né, a luta pela classe dos trabalhadores, né? Por direitos, contra a opressão. Isso foi muito importante. Getúlio Vargas, de uma maneira populista, se apropriou, mas fez também algo de relevante pelos direitos dos trabalhadores. Agora, isso já é uma caricatura há 40 anos, porque o brisolismo no Rio de Janeiro já era isso, já era uma diluição do trabalhismo. Trabalhismo nenhum, já era aquela ideia dos sindicatos como parasitismo, como malandragem para ter poder. E de lá para cá, infelizmente, né, o que a gente viu, inclusive a reforma sindical iniciada no governo Michel Temer, nos livrou de parte desse jugo parasitário dos sindicatos, reforma importantíssima a favor dos trabalhadores e de todos e da sociedade.
E o sindicato, infelizmente, passou, né, não estou generalizando, mas passaram muito nesse modus operandi parasitário para as páginas policiais. Né? Os escândalos do PT, tem sempre sindicato, sindicalista no meio, Delúbio, o João Vacari, principalmente, né? E por aí foi, quer dizer, você teve justamente isso, essa desfiguração dos sindicatos, mas que continuam dando guarida a essas almas penadas, Lula, Ciro Gomes, os caras estão pendurados nessas alegorias, para dizer que é de centro-esquerda, que é de não sei o quê, não pensa em ninguém, não tem empatia por ninguém. Então, estão aí né, os sindicatos, o que fazem os sindicatos, né, de maneira mais expressiva, né, hoje? Temos visto sindicatos aí impedindo a volta às aulas, por exemplo, né? Uma discussão, uma controvérsia, mas temos, né, 1 ano já dessa controvérsia, indicações importantes e sérias em várias partes do mundo, com escolas funcionando com os cuidados. Os sindicatos estão sempre nesse papel de impedir o funcionamento, de panfletar, de politizar. Né? Sindicatos até, nessa parte de professores, até estiveram, aí, no determinado período, associados ou pelo menos irmanados com black blocs, aqueles que saíam quebrando tudo. Como é que pode o professor, que é o guardião do saber, se irmanar com o cara que a forma de expressão dele é pau e pedra, e fogo e rojão? Então é isso. O 1º de maio do Lula e do Ciro Gomes é um funeral, né? Infelizmente não tem nada a ver com a importância da defesa dos direitos do trabalhador. Diga, Ana. Olha, Vitor, a gente lembrar, né, só voltar um pouquinho aí no nosso passado e lembrar que o Lula, ali na sua eleição, depois de tentar, né, durante alguns anos, quando ele realmente conseguiu, o diferencial foi o quê? Foi o terno Armani, foi um banho de loja, foi se travestir aí de moderado, e ele está seguindo exatamente a mesma coisa. Aliás, é uma cartilha, né, que essa turma aí está seguindo. A gente viu aqui nos Estados Unidos também, na eleição presidencial do ano passado, exatamente isso. Um Joe Biden moderado, um Joe Biden que fala com aquele democrata moderado, republicano moderado, que não queria votar novamente em Donald Trump, né, o malcriado do Twitter. E quem comprou isso, quem comprou esse voto aí de moderação, que a gente avisa aqui que não passa de um banho de loja, hoje está pagando aqui nos Estados Unidos uma agenda extremamente radical, de uma esquerda radical, nunca vista antes dentro do Partido Democrata, aquele Partido Democrata de John Kennedy, aquele sim moderado, né, que colocava aí reformas tributárias, proteção à vida, direito à propriedade. Esse partido já morreu. E a gente vê que a agenda que está em curso é uma agenda muito parecida com a que o Lula quer mostrar, que é o quê? Se vestir de moderado, mas a gente sabe que quando senta na cadeira, quando tem o poder nas mãos, não é bem esse o caminho que eles seguem.